Pronto. Então eu vou primeiro corrigir, gente, a atividade da... Eu olhei, vocês fizeram bem, né? Legal, tranquilo. Só a última que deu um probleminha e algum atrapalho, alguns tiveram pelo meio. Então vou fazer tudo, tá? Que a gente tira a dúvida. A primeira foi essa, ó. O número de filas diferentes que pode ser formado com 2 homens e 3 mulheres, de modo que os homens não fiquem juntos, é... A resposta é 48, né? Teve alguns que acertaram. Bom, aí veja como é que a gente vai fazer. A gente faz considerando todo mundo aleatoriamente, tá certo? E depois a gente vê em quantos casos os homens estão juntos e faz a diferença, né? Então aqui total de forma aleatória, tá certo? Aleatoriamente, né? Total de possibilidades, é o caso geral, né? Total de casos. Isso aqui é o geral, tá certo? Independente de estar junto ou separado. Então a gente tem 5 pessoas, não é isso? Ó, 3 homens, 2 mulheres, 5 pessoas. Então isso é uma permutação simples, gente. Permutação de 5. Que é fatorial de 5, tá certo? Não precisa nem botar isso aqui, tá? Eu botei só para associar, mas você pode ir direto. Então é o que? É 5, 4, 3, 2, 1. Dá 120. Então você tem 120, mas esse 120 é de bolo, tá? Geral, independente de homem estar junto, de mulher estar junto, tudo misturado aí, tudo misturado. 5 pessoas, certo? Agora, dessas 120, em quantas delas os homens estão juntos e em quantos os homens estão separados? A gente já fez com pessoas juntas, né? É só você considerar as duas que devem estar juntas como uma só. É bem fácil fazer isso. Então, vamos fazer as juntas e depois a gente faz as diferenças. Com os homens juntos, aí você diz, mas Antônio, a gente quer os homens separados. A gente faz o que a gente não quer e depois a gente exclui, né? A gente vai pelo que aparentemente for mais fácil. Com os homens juntos é fácil, por quê? Porque vocês consideram os 2 homens como se fosse um só. E aí você conta eles como um e é fácil fazer, né? Então, com os 2 homens juntos, tá certo? Aí o que a gente faz? Conta os 2 como se fosse um só, tá certo? Isso é uma prática muito comum. Conta os 2 como uma única pessoa, né? Sei lá, uma coisa assim, uma única pessoa. Ou como se fosse um só, né? Pronto. Aí, em vez de a gente ver se os 2 homens vai ser contado como um, então as 3 mulheres, dá 3, vai ficar 4, tá certo? Então vai ser permutação de 4, ó. Permutação de 4, que é o quê? Fatorial de 4, né? Aí dá 24, tá certo? Como os 2 homens, eu disse que dava 48, mas não é 48 não, vai dar 72, né? 48 é os homens juntos. Como os 2 homens, eles podem estar juntos de 2 formas, né? Eles podem estar juntos assim e podem mudar de lugar entre eles e ainda permanecerem juntos, tá certo? Então a gente vai alterar isso aqui. Deixa eu escrever isso aqui. Eu vou escrever porque fica registrado, né? Como os 2 homens podem ficar juntos de 2 formas, que é fatorial de 2, tá certo? Eu gosto sempre de botar o fatorial de 2, porque fatorial de 2 é 2 mesmo. Mas se fosse 3 homens juntos, né? Aí seria fatorial de 3, que não é 3, né? É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, tá certo? Então, o que é que a gente temos? Então, ó, esse total aqui, ó, vai ter que ser multiplicado por 2, né? Total de homens, total com os homens juntos, né? Então, aqui, ó, total com os homens juntos. Eu estou escrevendo muito, é só para ficar registrado, não precisa escrever muito, né? Total com os... Do jeito que vocês fizeram, que eu vi no
Eu vi na imagem que vocês enviaram, né? Eu tenho que escrever porque é para vocês entenderem, tá certo? Total com os homens juntos. Aí vai ser quem? Vai ser os 24 vezes os 2. Aí dá 48, tá certo? Então veja, 48 com os 2 homens juntos. 120 o total. Total de bolo, misturado. Independente dos homens estar juntos ou não. Aí agora vem, enquanto os homens vão estar separados? Bom, se é 120 o total, e desses 120, 48 os homens estão juntos, com os homens separados é só fazer a diferença, tá certo? Deixa eu voltar aqui para o meu vermelho. Então, ó, com os homens separados, total com os homens separados, só a gente fazer a diferença, tá certo? Vai ser 120, eita que 120 feio, né? Menos 48. 120 menos 48, 120 menos 50 dá 70, né? Aí 72. Então eu vi, muitos acertaram, deu 72, tá certo? Não sei se todos, mas 72 eu vi bastante, 72. Pronto. Tranquilo aí? Alguma dúvida, gente? Deixa eu botar no chat aqui. Qualquer dúvida, fale aí. Ou se não quiser falar. Se quiser falar é melhor, né? Que eu escuto a voz de vocês, tá? Se não quiser, escreva aí. Tranquilo? Todo mundo? Até quem não estava na aula passada, né? Que não pôde participar da aula passada. Todo mundo tá tranquilo? E aí? Certo? Vitória Santos, ok. Marcela. Marcela. Marcela também, ok. Ótimo, né? Pronto. Acho que o demais está tranquilo, né? Que eu já vi na que vocês fizeram. Então posso seguir, né? Bom, vamos lá então, gente. Vamos ver o segundo. Vamos ver o segundo. O segundo foi esse, ó. De quantos modos 6 crianças podem formar uma roda de ciranda se 2 delas devem ficar juntas, né? Eu fiz alguns na aula passada, né? Bom, é simples. É aquela ideia. Se 2 crianças têm que estar juntas, você pega as 2, conta como uma só. Aí veja, você tem 6 crianças, tira 2, né? Só fica 4. Essas 2 vai contar com uma, né? Aí fica 5, tá certo? Então aqui, ó, permutação circular de 5. Permutação circular de 5. E como é a permutação circular de 5, Antônio? Simples. Fatorial de 5 dividido por 5. Tá certo? Fatorial de 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dividido por 5. Só é cortar aqui, ó. 4, 3, 2, 1, multiplicando dá 24. 24. E a resposta é 24, Antônio? Veja, a resposta não é 24. Por que não é 24? Porque... Eita, alguém está querendo entrar aqui, gente. Deixa eu olhar. Por que não é 24? Porque 24 é considerando as 2 crianças como uma só. Só que as 2 crianças, elas são uma só, tudo bem. Elas estão juntas, tudo bem. Mas elas podem ficar juntas não de uma maneira só. Elas podem ficar juntas de 2 maneiras, né? Que é fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, tá certo? Então a gente tem que pegar esse resultado e multiplicar por fatorial de 2, tá certo? Então vou escrever aqui, ó. Como? Não é obrigado você escrever isso, vocês podem ir direto, né? Eu gosto de escrever porque aí ajuda a pessoa a entender, né? Como as 2 crianças podem ficar juntas eu gosto sempre de botar assim, ó. Fatorial de 2, são 2 crianças. Fatorial de 2 é 2, né? Mas se fosse 3 crianças, 4 crianças juntas, era fatorial de 4, que não é 4, né? Tá certo? Então elas podem ficar juntas de fatorial de 2 formas. Vou botar aqui forma, né?
Aí, o que é que nós vamos ter que fazer? Então, o total aí vai ser o 24 dividido de vezes 2, né? Então, o total será o 24 que deu vezes o fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, tá certo? Aí dá 48. Então, as duas crianças podem ficar juntas, gente, de 48 formas distintas. Tranquilo, todo mundo? Eu estou olhando para ali porque eu botei um chat ali para poder observar e não tá trocando aqui, tá certo, gente? Tranquilo, todo mundo? Certo, Marcela, muito bem, Marcela. Emanuele, certo. Vitória Santos, certo. Analice, muito bem, gente, ótimo. Então vamos ver o próximo. O próximo, ó, quantos anagramas da palavra Lourdes, é ruim de dizer esse nome, né? A gente chama Lourdes, né? Mas tem um O aqui, ó. Lourdes, né? Lourdes tem as consoantes. As consoantes juntas. Eu olhei que não sei se foi uma pessoa só, fez como se fossem as vogais juntas, mas são as consoantes juntas, né? Ó, então vamos lá. As consoantes juntas, a gente conta as consoantes como se fosse uma letra só, né? Veja que tem aqui, ó, L, o R, o D e o S. Tem 4. 4 consoantes, 3 vogais, né? 1, 2, 3. Então veja, essas 3 vogais são 3 letras, né? As 4 consoantes vão ser contadas como uma letra só. Então fica 4 letras. Observe que é tudo letras diferentes. É uma permutação simples, né? Então a permutação simples, ó. De quantos elementos? 4. Fatorial de 4. Se você não quiser botar isso, tudo bem, já pode ir direto, tá, gente? Ó, 4, 3, 2, 1. Não tem letras repetidas, né? Então, ótimo. Se tivesse letra repetida, dificultava um pouquinho mais, tá certo? Mas a gente também faria dentro daquele esquema. Contava as letras tudinho como uma só, independente, as consoantes, né? Independente de estar repetidas ou não, era uma só, então ficava uma só. Aí depois a gente fazia a continuação, né? Que eu vou fazer aqui com vocês. Pronto, aqui dá 24. Agora observe que as 4 consoantes, mesmo juntas, elas podem mudar de lugar entre elas, tá certo? Sempre tem que observar esse detalhe. A não ser que na pergunta tivesse assim, ó, de quantos módulos as consoantes podem permanecer juntas em uma mesma ordem, né? Ou seja, ela ia ficar só daquele jeitinho ali. Ela não ia mudar entre elas, tá certo? Mas aqui não, a pergunta está em aberto. Então a gente tem que observar as consoantes, ó. Eita, quase que não sai aqui, né? Como as consoantes. Eita, tá feia a letra, né? Ó, as consoantes são tudo diferentes, ó. L, vou botar aqui só pra gente raciocinar, né? R, D e S. Veja que as vogais também são tudo diferentes, não precisa dividir por nada, né? Senão eu dividia. E as consoantes também aqui, ó, são todas diferentes, né? Então não precisa dividir por nada, é só fazer. Então, como as consoantes elas podem ficar juntas de quantos modos? Não são 4? Elas podem ficar juntas de fatorial de 4, tá certo? Elas podem ficar juntas são 4, né? Então, ó, fatorial de 4, tá ok? Se tivesse letras repetidas, Antônio, se tivesse 2 letras, eu dividia por fatorial de 2, esse resultadozinho aqui, tá certo? Se tivesse 3 letras repetidas, eu dividia por fatorial de 3, esse resultadozinho aqui, não o de cima. Não tem, então tá ótimo. Fatorial de 4 é 4, 3, 2, 1, né? Dá 24 também. Então, qual vai ser o total? Então, ó, o total de anagramas com as consoantes juntas, né? Então, o total de anagramas com as consoantes juntas vai ser quem? Vai ser 24 vezes o fatorial de 4, né? Só que o fatorial de 4 é 24 também, gente. Então, vai ser 24 vezes 24. Quanto é que dá? Vamos ver aqui de lado. 24 vezes 24, tá certo? 4 vezes 4, 16. 6 vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Ó, 6
9 mais 8, 17. 7 vai 1, 5. Então dá 576. 576. Pronto, então o total de anagramas da palavra Lourdes que tem as consoantes juntas são 576. Se a gente perguntasse o total de anagramas com tudo, sem esse negócio de consoantes juntas, veja quantos davam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Seria fatorial de 7. Fatorial de 7, gente, dá um número alto. Fatorial de 5 é 120. Fatorial de 6, 120 vezes 6 dá 720. Fatorial de 7 seria 720 vezes 7, vai dar 5.040. Daria bem alto, né? Mas como está querendo as consoantes juntas, só dá 576. Se quisesse as consoantes juntas, só nenhuma ordem, sem mudar de ordem, né? Aí seria só 24. Tá certo? Pronto, tranquilo aí, gente. Também vi que a maioria acertou esse, né? Das pessoas que fizeram. Não sei se tudo bem. Tranquilo, todo mundo? Nenhuma dúvida, né? Ok, então vamos ver o próximo. Qualquer dúvida, tá, gente? Fale, abre o microfone, tá certo? Às vezes a gente pensa que tá simples, tem um detalhe que às vezes a pessoa não tá entendendo. Aí a gente pensa que tá entendendo, né? E vai embora, certo? Então não tenha vergonha de perguntar, não. Veja só aqui. Esse aqui é muito parecido com um anagrama, veja. A senha do banco de Mauro é essa aqui, ó. Ele pegou uma sequência, 1, 2, 3. O pessoal gosta muito de fazer isso. Botou um númerozinho no meio aqui, ó. E pegou a mesma sequência e repetiu no final, tá certo? Pegou uma sequência, jogou uma coisa no meio e pegou a mesma sequência do começo e jogou no final. Ele quer formar outra senha usando essa mesma coisa que está aí, né? O que ele quer fazer apenas é inverter a ordem dos algarismos. Ele quer inverter essa ordem. Como ele vai inverter, aí tem N possibilidades. É justamente o que a gente está querendo saber. Quantas senhas diferentes é possível fazer nessas condições? Ele quer, desse mesmo jeitinho que está aí, tem 8 caracteres, né? 1, 2, 3, 5, 2, 1, 2, 3. Tem 8 caracteres. Ele quer apenas inverter a ordem desses caracteres, sem aumentar nenhum caractere, nem sem tirar nenhum caractere, certo? Por isso está aqui, ó. Apenas invertendo a ordem dos algarismos. Trata-se de quê? Trata-se de uma ideia semelhante àquela que a gente fez. É uma permutação, né? Inverter a ordem é uma permutação. É uma permutação simples, pergunto a vocês. Observe, gente, que tem os algarismos repetidos. O algarismo 1 está repetido, o algarismo 2 está repetido, o algarismo 3 está repetido. Só que não está repetido é o 5. Isso daí, gente, é uma ideia muito semelhante à ideia do anagramas com letras repetidas, tá certo? É um anagrama com letra repetida. É a ideia semelhante. Então, aquela ideia do anagrama, ela pode se estender para várias situações, tá certo? Então, aqui é uma permutação com elemento repetido. Vou escrever aqui, ó. Permutação com elementos repetidos. Como é que a gente faz a permutação com elementos repetidos? A permutação com elementos repetidos, um caso geral que a gente viu, né? Por exemplo, se tiver assim, você tem N elementos. Desses elementos, você tem alguns que são... Você tem alguns que têm uma quantidade alfa, outros têm uma quantidade beta, outros têm uma quantidade gama, e podia ter mais coisas aqui, certo? É só você fazer o fatorial de N e dividir pelo fatorial desses elementozinhos que se repetem. Ou seja, você teria um elemento que se repetia alfa vezes, outro elemento que se repetia beta vezes e outro elemento que se repetia gama vezes. Então é só você fazer fazer isso aqui. Então observe que neste nosso caso nós temos quantos elementos? Deixa eu escrever aqui, para ficar bem amarrado. Nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, certo? Desses 8 elementos, observe que o 1 aparece 2 vezes. Então eu boto 2 aqui, ó. 1 aparece 2 vezes. Esse 2 é o que, Antônio? Esse 2 está dizendo que um daqueles elementos aparece 2 vezes. O algarismo 1 aparece 2 vezes.
Ó, o algarismo 2 aparece 3 vezes, não é isso? 1, 2, 3. Então o algarismo 2 aparece 3 vezes. Ó. Esse 3 está dizendo que o algarismo 2 aparece 3 vezes, tá certo? Esse 3 aqui é a quantidade, tem nada a ver com esse daqui não. E o algarismo 3 aparece 2 vezes. Ó. O algarismo 3 aparece 2 vezes, tá certo? E o algarismo 5 aparece uma vez só. Se a gente quiser, a gente ainda bota ele aqui. Não precisa não, certo? Se quiser, a gente bota. Então, quando é 1, não precisa botar não. Então, quem vai ser essa permutação? É simples, vai ser fatorial de 8 dividido pelo produto dos fatoriais aqui. Ó. Fatorial de 2 vezes fatorial de 3 vezes fatorial de 2. Eu olhei que alguns ainda botaram isso aqui, mas erraram na conta. Nas imagens que vocês mandaram, né? Tem até aqui assim, ó. Alguns estão até aqui, mas errou na conta. Tá certo? Pronto, então isso aqui, ó. Então, gente, aqui, para fazer a conta, não multiplique tudo não, tá certo? Porque senão dá um trabalho, vocês não imaginam. Aí, principalmente no vestibular e no Enem, né? Vocês têm que ganhar tempo. Então, vamos indicar 8, 7, 6, 5, 4, 3. Posso parar no 3. Aí você diz, Antônio, pode parar no 3? Pode. Desde que eu dê a ideia que continua, tá certo? Como é que eu dou a ideia que continua? Colocando a exclamaçãozinha. Essa exclamaçãozinha dá a ideia que continua. 3, 2, 1. Aí você diz, mas Antônio, e por que parou no 3? Por que não seguiu? Bom, porque eu percebi que aqui embaixo tem 3 fatorial. Vou cortar com ele. Tá certo? E se eu quisesse prosseguir, poderia, não tinha problema nenhum, tá certo? Você prosseguia, aqui embaixo desenvolvia tudo. A ideia é só você tentar fazer um cálculo mais rápido. Um fatorial de 2, vou deixar por aqui, posso desenvolver. Fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Posso desenvolver, Antônio? Pode, vamos desenvolver. Fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Já podia botar também, fatorial de 2 é 2, né? 2 vezes 1 é 2. Mas vou botar aqui, 2 vezes 1. Fatorial de 3, posso desenvolver? Pode, mas eu já estou vendo que vai cortar em cima, então vou deixar assim mesmo. E fatorial de 2, que é 2 vezes 1. Ó, veja que aqui, corta aqui, gente. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2, dá 4. Corta com 4, tá certo? É 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. Antônio, não pode multiplicar direto? Não pode, gente. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, não sei quanto dá, aí faz a conta. E o resultado vezes 5. Eu fiz assim porque a ideia é você tentar diminuir sua conta, né? 5 vezes 6, 30. 8 vezes 7, 56, está aqui. Agora, o que eu faço? Multiplico aqui, ó. 0 vezes qualquer número dá 0, né? Vou botar 0 logo aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Pronto, 1680. 1680. E aí, gente, vejam, essa foi uma das mais difíceis, né? É um anagrama com letras repetidas, né? Só que em vez de estar com letra, estava com algarismo. Aí a pessoa pode ter estranhado, né? Mas vejam aí o que, é que vocês acharam. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Diga aí que é para a gente tirar e a gente poder prosseguir, né? Com o assunto de hoje. Vejam aí. Me diga alguma coisa aí.